Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro do Napoleão Hill. Nesse livro ele está trazendo então os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Está ensinando como cultivar essas qualidades e explicando a importância para a conquista do sucesso, a importância dessas qualidades para a conquista do sucesso. E ele diz aqui: domine sua mente, pense de modo criativo, organizado e atento, e suas ações o levarão à vitória. E esse livro, ele está sendo feito, o título dele, ele é baseado, então, ele foi inspirado no poema Invictus, do William Ernest Henley. Esse poema que vocês já devem ter ouvido falar, foi aquele poema que inspirou também Nelson Mandela, o tempo que ele ficou ali na prisão, todos aqueles anos ali, de acordo com o que eu vi, com o que eu li, ele se inspirou nesse poema para estar conseguindo forças para passar essa prova tão dura, né, tão longa que foi a dele na prisão. Então esse poema ele termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Mas ali no capítulo 2, que era o pensamento organizado, o Napoleão Hill ele lamenta que o Henley, o autor do poema, não tenha concluído. Depois dessas 4 estrofes, depois dessas 4 frases, ele não teria dito: não importa as dificuldades, serei capitão do meu destino, serei senhor da minha alma, se fizer a minha parte, se eu prestar atenção nesses conceitos, nesses princípios. Porque o Napoleão Hill, ele é aquela pessoa que passou 30 anos da vida dele trabalhando, entrevistando mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como de fracassados. Por que ele fez isso? Para estar, então, entendendo e criando uma filosofia do sucesso. Foi o Andrew Carnegie, esse magnata do aço, que acabou se tornando mentor então do Napoleão Hill, foi que o incitou a fazer isso. Ele foi lá um dia entrevistá-lo quando ele era jovem, o Napoleão Hill, e ele ainda estava pensando em seguir a carreira no direito. E aí o Andrew Carnegie disse a ele: não, você deveria fazer isso, vai passar 30 anos da sua vida fazendo essa pesquisa, porém saiba, durante o trabalho você não vai ganhar. Você não vai ser remunerado monetariamente, não vai ganhar dinheiro com isso. Você vai ter que se virar do outro lado para sobreviver enquanto faz esse trabalho. Mas depois você colherá os louros. E aí foi isso exatamente que aconteceu. Napoleão Hill, então, que nasceu na pobreza em uma cabana de madeira de um só cômodo, lá nas montanhas do sudoeste da Virgínia, se tornou, então, o resultado desses anos de pesquisa exaustiva, fizeram dele um dos maiores best-sellers da história e uma das vozes mais brilhantes, mais influentes dos Estados Unidos. Então é essa pessoa que está trazendo aqui para a gente esses conceitos para alcançar sucesso. Nós estamos aqui no 3º capítulo, o capítulo da atenção controlada. E ele então aqui nessa parte, no último vídeo, ele está nos passando os conceitos de... Cadê a gente? A gente está aqui. O Napoleão Hill diz assim, quem está falando, ele está trazendo aqui nesse livro trechos de conversa dele com Andrew Carnegie em forma de pergunta e resposta. E então o Napoleão Hill diz assim: a pessoa que dominou essa filosofia e formou o hábito de aplicá-la em todos os relacionamentos com outras pessoas é beneficiada pela lei da atração harmoniosa. Ela condicionou o cérebro para atrair apenas pessoas e coisas materiais que deseja. Agora vejamos como é o processo de condicionar o cérebro para capacitá-lo a se adaptar à influência da lei da atração harmoniosa. Então agora ele está trazendo itens, ele está trazendo pontos que são significantes, que são importantes para que a gente possa condicionar o nosso cérebro e assim capacitá-lo a se adaptar à influência da lei da atração harmoniosa que ele falou ali nas páginas anteriores. Então a gente estava aqui no 2º, que era o Mastermind.
Mastermind, então, vocês sabem que então, está se associando com pessoas que estão na mesma busca, que são mentes mais brilhantes que a nossa, é isso que a gente deve procurar, mentes que estão ali no mesmo objetivo, mas que tenham alguma coisa a oferecer, além daquilo que a gente já sabe. E então, aqui o terceiro, ele vai falar da fé aplicada. O homem que adotou um objetivo principal definido, caso tenha se cercado de um grupo de pessoas em uma aliança de mastermind e esteja ativamente engajado para realizar o objetivo dessa aliança, demonstra fé em sua habilidade de alcançá-lo. Então, o que ele quer dizer aqui, que a pessoa que adotou um objetivo principal definido, ele diz que tudo começa com isso, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um objetivo definido, um desejo ardente que deve se transformar em obsessão, ou seja, a gente deve ir dormir pensando nele, acordar pensando nele, passar o dia pensando nele e trabalhando para que ele aconteça, há que se ter ação. Então essa pessoa, ela deve já ter se cercado de um grupo de pessoas em uma aliança de mastermind. E aí, se ela estiver ativamente engajada para realizar o objetivo, a ação, ele ali no final do segundo capítulo, o pensamento organizado, ele diz que se ele tivesse que deixar apenas uma palavra daquele capítulo todo, seria a palavra ação, que há que se agir, há que se fazer o que se requer. Ele diz ali no livro Pensa e Enriqueça que o conhecimento é poder apenas quando colocado em ação. Então é isso que ele está dizendo, aí essa pessoa já demonstra fé na habilidade dela de alcançar esse objetivo. Portanto, o elemento da fé entra na aplicação do princípio da atenção controlada, intensificando assim ainda mais seu poder de concentração. Ou seja, ele dizendo aqui que então essa fé ela é super importante para que a gente possa estar praticando a atenção controlada. Ou seja, a gente tem que confiar que a gente vai conseguir alcançar aquele objetivo, que fazendo o que se requer, fazendo a nossa parte, nós vamos conseguir chegar, levar essa pintura do nosso desejo até aquela parte ali onde ela alcança a mente subconsciente e é ali que há a ligação, que há aquele clique com a inteligência infinita e aí o nosso desejo é potencializado e desce, se atualiza na nossa realidade. Quando esse terceiro passo for dado no desenvolvimento da atenção controlada, a atitude mental do indivíduo terá se tornado predominantemente positiva. Muitas das limitações autoimpostas de dúvida, desânimo e falta de autoconfiança terão desaparecido. Então, ele dizendo que esse terceiro passo, a fé aplicada, quando ela trouxer, ela vai fazer com que a atitude mental da pessoa ela já vai ter se tornado predominantemente positiva. E aquelas limitações, aquelas limitações autoimpostas de dúvida, desânimo e falta de confiança, elas terão desaparecido. O indivíduo se move com definição em tudo o que faz. Não sobra espaço na mente dele para pensamentos de fracasso. Ele está tão ocupado em realizar seu principal objetivo que não tem tempo para hesitar ou procrastinar. Além do mais, não quer nada disso. Ou seja, a pessoa já está com tanta autoconfiança, já está tão livre de pensamento negativo, de dúvida, de desânimo, que ela vai estar totalmente ocupada na realização, em em fazer a parte dela para que esse objetivo dela se realize. E ela não vai nem ter tempo para hesitar, ela não vai nem ter tempo para deixar a procrastinação chegar e pará-la. Ela não vai querer nada disso. O terceiro passo no desenvolvimento da atenção controlada seria suficiente para garantir o sucesso, na maioria dos casos. Mas o mestre dessa filosofia não para por aí. Ele continua e congela os ganhos que teve dando o quarto passo. Então ele dizendo, Napoleão Hill dizendo então que só até esse terceiro passo já seria suficiente para a gente garantir o sucesso. Porém, que o Andrew Carnegie ele vai congelar então os ganhos que ele teve dando o quarto passo, que a gente vai ver agora qual que é.
fazer o esforço extra. Olha aqui, gente, ele bateu bastante nesse ponto ali no segundo capítulo, Pensamento Organizado. Ele disse mesmo, chamou isso de regra de ouro, que é de estar pensando no todo e fazer o que se requer e o esforço extra. A aplicação desse princípio garante ação contínua. Põe em prática o princípio de aumentar os retornos pelos quais os esforços do indivíduo são muito multiplicados. Cria um impulso a mais por trás dos esforços do indivíduo, que o inspira e aos seus associados de mastermind. Então aqui ele dizendo que fazer esse esforço extra, ele cria um impulso a mais por trás dos esforços e inspira, além da pessoa que está fazendo, também aquele grupo, o grupo de mastermind que ele faz parte. Ou seja, se a gente está participando de um grupo e as pessoas estão ali fazendo corpo mole, a gente se inspira a quê? A fazer isso também, não é? Normalmente é assim, como ele falou, da influência do meio. Ele falou dessa influência que a gente sofre dependendo com quem a gente se associa. Por isso, a importância de estar bem fazendo atenção a quem a gente vai se associar na busca do nosso objetivo, na busca de alcançar sucesso. Porque ele diz que fazer o esforço extra vai fazer então com que esse esforço nos inspire a ser melhor, a fazer cada vez mais e mais, a agir, fazer o que se requer e vai inspirar também os nossos associados de mastermind. Bem como a outros que estão relacionados ao seu objetivo principal definido. Também serve para modificar sua atitude mental, tornando-a mais positiva. Talvez não traga benefícios materiais diretos toda vez que for aplicado, mas esse princípio tem o efeito geral de criar boa vontade e atrair a cooperação de outras pessoas em um espírito de amizade. Portanto, serve para alimentar o fogo da atenção controlada. Ou seja, eu entendo aqui que ele está dizendo que esse princípio de estar fazendo o que se requer, estar fazendo o esforço extra, ele consegue o efeito de criar boa vontade e atrair a cooperação de outras pessoas em um espírito de amizade. Eu acredito que seja porque, por mais que a gente se influencie por ver uma pessoa fazendo nada, por ver uma pessoa fazendo só o menos possível, por vendo uma pessoa que trabalha ali do nosso lado fazendo só quando o chefe está ali, depois não. Então, por mais que a gente se influencie, e a gente pode até passar a fazer da mesma forma, a gente entende lá no nosso íntimo que o princípio do esforço extra é importante, é sim um princípio que vai nos impulsionar ao sucesso. E é por isso então que ele está dizendo que isso faz com que haja um espírito de amizade, um espírito de boa vontade, cooperação, quando a gente vê que o outro está fazendo o esforço extra. Portanto, serve para alimentar o fogo da atenção controlada. Mas isso não é o fim. O mestre dessa filosofia assegura ainda mais o sucesso na obtenção do objetivo principal definido dele, dando o quinto passo no desenvolvimento do hábito da atenção controlada. Então aqui não foi só o esforço extra, ele vai trazer então aqui o quinto passo para a gente ver que apesar de ter podido parar ali no terceiro, ainda ele está trazendo mais que vai fazer com que realmente esses princípios então possam fazer com que o nosso cérebro, como ele disse, ele vai condicionar o nosso cérebro para atrair apenas as pessoas e as coisas materiais que a gente deseja. Vamos ver o quinto princípio então. Esforço individual organizado. Pela aplicação desse princípio, o indivíduo organiza os planos dele. Depois, com a ajuda dos aliados de mastermind, analisa-os, testa e garante que são bons. Então, esforço individual organizado. Ele então, aplicando esse princípio, ele organiza o plano dele. E depois ali no todo, na reunião com o pessoal dele de mastermind, ele testa e garante que são bons. E aí, ele então, ele analisa e testa e garante que eles são bons. A essa altura, ele estabeleceu uma boa razão para a sua fé. Portanto, ele se move com uma segurança que praticamente desafia qualquer oposição.
Ou seja, ele já disse ali no princípio da fé que a fé então faz com que o desânimo, aquela procrastinação, ela desapareça e a pessoa ganha segurança. Ele não é mais retido por indecisão e dúvida. Sabe com precisão o que quer e está ativamente envolvido na realização de seus planos, apoiado e auxiliado por aliados de mastermind, em quem tem confiança e que, por sua vez, o inspiram com mais confiança em si mesmo e em seus planos. Mas ele não para por aí. Dá o sexto passo na consolidação de seus planos, aplicando outro importante princípio dessa filosofia. Então aqui ele dizendo então que a pessoa então quando ela está fazendo o esforço individual organizado, ela não é mais retida por indecisão e dúvida e ela tem certeza, ela sabe com precisão o que ela quer e ela está ativamente envolvida na realização dos planos dela e ela tem o apoio e o auxílio dos associados dela, daquelas pessoas que fazem parte do grupo de mastermind dela, que é um dos princípios que ele já passou. Aqui também acredito que seja o segundo princípio, onde ele explica direitinho o que é. Mas aí ela dá o sexto passo, vamos ver qual é o sexto passo, que é simplesmente a autodisciplina. Então, sem autodisciplina, sem realmente, a pessoa pode até ter entendido o esforço individual organizado, o esforço extra, a fé aplicada, pode ter entendido todos os outros princípios, mas se ele não colocar, não fomentar isso com a autodisciplina, então eu acredito que é como um castelo de cartas que não tem aquela sustentação. Por meio desse princípio, as emoções são controladas. O indivíduo não dissipa mais suas energias, nem pela indulgência excessiva das emoções positivas dele, nem pela expressão das emoções negativas. Olha que importante, então aqui o que é que a autodisciplina faz? Ela controla as emoções. E ele já disse ali que quando a gente se deixa conduzir pelas emoções negativas, normalmente as nossas ações não serão aquelas que a gente está buscando que sejam, que vão nos levar ao sucesso. Então a pessoa não dissipa mais as energias dela, nem pela indulgência excessiva das emoções, porque ela já controlou as emoções, nem pela indulgência excessiva das emoções positivas e nem pela expressão das emoções negativas. Porque aqui ficou interessante isso também, que não são são só as emoções negativas que nos tiram do caminho. A indulgência excessiva das emoções positivas também não são benéficas. A mente começa a fluir como uma máquina perfeita, sem perda de movimento nem dissipação de energia. A pessoa, desenvolveu a arte da transmutação de suas emoções, assim, suas emoções negativas, e quando se apresentam à mente, são convertidas em ação positiva. Ou seja, olha que importante aqui, com a autodisciplina então, a pessoa consegue desenvolver a arte da transmutação das emoções. Que é o básico aqui, né? E aí ele consegue transmutar as emoções negativas e convertê-las em ação positiva e ele não sofre ali a influência da indulgência excessiva das emoções positivas. Ele começou a adquirir total controle sobre sua força de vontade e com sua ajuda todos os departamentos da mente são controlados e postos para trabalhar de maneira construtiva. Ele falou ali da força de vontade nas páginas anteriores também, que a força de vontade ela é a mestra ali da mente, ela é a que comanda todos os outros setores. Sem força de vontade a gente não consegue ter autodisciplina, sem força de vontade a gente não consegue colocar o esforço individual organizado, fazer o esforço extra, ter fé, nada disso. Passa pela nossa escolha e isso vem da força de vontade. Ele se aproxima do auge da eficiência na arte da atenção controlada. Desse ponto em diante, tem tudo sob controle, mas ainda há outros passos a serem dados para dar os toques finais na consolidação de seus ganhos, sobre si mesmo e sobre as circunstâncias de sua vida.
que afetam a realização do seu objetivo principal definido. Então, aqui, ele dizendo que nesse ponto, se a gente conseguiu desenvolver a autodisciplina, então nós temos tudo sob controle, mas que ainda há pessoas, há outros passos a serem dados para dar os toques finais. Então, a gente chega ali na autodisciplina, conseguiu dominar, estamos realmente disciplinados para fazer o que se requer, para fazer o esforço extra, fazer todos os outros passos que ele deu ali atrás, mas ainda há mais alguma coisa, que é movendo-se agora com mais agilidade por conta dos ganhos obtidos com os 6 passos dados, ele dá o 7º passo. Então, aqui vamos deixar o 7º passo para o próximo vídeo, porque ele disse ali, especialmente no segundo capítulo do Pensamento Organizado, Napoleão Hill ele trouxe uma análise do capítulo antes de estar trazendo. Ele disse que era fundamental que a gente estivesse realmente lendo esse livro com um lápis na mão e ia ler um lápis ou a canetinha transparente, eu prefiro aquela, e ir realmente fazendo ali... sublinhando, colocando ali, destacando o que é importante, se bem que eu acho que cada palavra aqui é importante de estar se guardando, se entendendo. E ele disse também que para que a gente consiga colocar todos esses princípios em prática, a gente tem que assimilá-los primeiro, a gente lê, recebe a teoria, assimila e depois coloca na prática. Mas ele disse que isso não seria assim da primeira leitura, a gente leu e pronto. Ele disse que teria que estar se lendo mais de uma vez. Por isso eu vou fazer os vídeos menos longos, para que a gente possa então, se você que não tem um livro, quiser tá revendo o vídeo, para que realmente a ficha caia, para que realmente esses passos que ele está passando aqui nesse vídeo, esses passos que ele está passando aqui para que a gente então consiga controlar o nosso, condicionar o nosso cérebro para atrair apenas pessoas e coisas materiais que deseja, que a gente realmente consiga assimilá-los e a gente consiga começar a colocar em prática. Ou seja, aquela palavrinha chave que ele deixou ali no final do segundo vídeo, pensamento organizado, que é a palavra ação. Ou seja, sem ação nada acontece. A gente pode fazer todo o passo a passo, mas a gente tem que agir no final, fazer o que se requer. Então é por isso que eu paro aqui e no próximo então vídeo a gente vai ver o que é o 7º princípio, que é o princípio da visão criativa. Ele falou aqui nesse livro, ele começou com o primeiro capítulo foi a visão criativa, exatamente. Ele vai falar um pouco mais sobre esse princípio aqui agora, para que a gente possa estar então controlando o nosso cérebro, porque a gente pode estar condicionando o nosso cérebro. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, agradeço muito você que está acompanhando, agradeço você que compartilha, você que deixa a sua curtida, que deixa a sua mensagem, muito obrigada mesmo. Você que não fez ainda, se quiser, se for leve, vou ficar super feliz que você faça. E especialmente se você conhecer alguém que não poderia estar lendo esse livro por alguma razão, por ser deficiente visual ou por ser analfabeto, ou até por não ter tempo, ou até por não saber da grandiosa instrução para alcançar o sucesso que o Napoleão Hill está trazendo. Napoleão Hill e Andrew Carnegie estão trazendo nesse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Então, se você quiser passar para essa pessoa, eu vou ficar super feliz também. Tá bom? Eu espero então você para o próximo vídeo. Tchau!